Irmãos, bom dia. É sempre bom estar reunido com a Igreja do Senhor para ouvi-lo falar o nosso coração por meio da sua palavra, pela ministração do Espírito Santo, fundamentada na doutrina de Jesus Cristo. Isso é grande privilégio para nós, para a Igreja do Senhor, termos acesso, termos a clareza e o entendimento a respeito de Deus, de quem Ele é e dos seus propósitos. Irmãos, isso não é privilégio de todos. É privilégio daqueles a qual Deus, ou os quais Deus escolheu para si. Se você é um desses, você tem motivo de sobra para levantar as mãos para os céus e louvar a Deus por isso, por ter acesso à sua revelação. E não só isso, as suas promessas, as suas providências e o seu propósito para a sua vida. Isso é gracioso demais, irmãos. Isso é bênção sem medida. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa aula de hoje, que vamos continuar sobre o tema dos dízimos, eu queria voltar um pouco aqui ao nosso Catecismo Maior de Westminster e falar a respeito aqui do objetivo da lei. A gente às vezes pensa, ou a grande maioria da igreja pensa, tem a ideia de que Jesus Cristo aboliu a lei. Muita gente pensa, não, agora estamos vivendo na graça, não tem mais lei. A verdade é que as coisas não são assim. Jesus Cristo não disse isso, que agora era só graça que tinha abolido a lei. Senão ele não teria cumprido a lei. Não é verdade? Claro. Então, se ele cumpre a lei, ele está mostrando a mim e a você de que a lei tem um propósito em nossa vida. E qual é o propósito? Que ela seja cumprida. Que nós cumpramos a lei. Então, a lei de Deus, irmãos, não é? A lei de Deus moral, ela não foi extinta. Ela não está extinta. A graça não sobrepôs a lei moral, como muita gente entende e pensa. Mas pelo contrário. Então, o ensino de hoje aqui a respeito da lei é espetacular. Que ela vai pontuar, ela vai centrar a igreja justamente no propósito de Deus ter criado a sua lei. Olha o que diz o texto, a resposta 95. A 94 aqui, ela fala que nenhum homem pode alcançar a retidão pela via moral da lei. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Então, há uma impossibilidade de você e de mim de cumprirmos legalmente, né, literalmente, a lei de Deus. A gente não cumpre isso. Não cumpre. Mas a lei está aí. Ela está posta para isso. E a resposta 95 vai dizer qual é o objetivo da lei. Isso aqui é de suma importância. Olha só o que ele diz aqui. Ó. A lei moral é de utilidade a todos os homens. Então, a primeira coisa é essa aqui, a lei moral, não é a lei cerimonial, que essa aí não existe mais. Essa aí Cristo cumpriu e aboliu. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, que ali é o resumo da lei moral, irmãos, é de utilidade a todos os homens, crentes e descrentes. Ele continua aqui. Olha o propósito. Para os instruir sobre a natureza e a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro propósito da lei. A lei, ela é útil, ela está em vigor, não é? A todos os homens, e com que objetivo? Para instruir, não é, a natureza de Deus, da vontade de Deus. Então, irmão, a lei está me instruindo a respeito de Deus. É isso que ele quer, esse é o propósito da lei. E continua aqui. E sobre os seus deveres para com ele. Então, o que é que a lei me diz? Revela quem é Deus, revela a sua vontade e os meus deveres para com ele. Esse é o propósito da lei. Ele continua aqui. Obrigando-os a andar conforme a essa vontade. Então, a lei me obriga a andar segundo a vontade de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor,
Como é que os ímpios vão obedecer e cumprir a lei de Deus? Os ímpios cumprem a lei de Deus, sim ou não? Os descrentes cumprem a lei de Deus, sim ou não? É uma pergunta, aqui é uma escola dominical. Sim ou não? Não, mas estou falando da lei moral, né? Isso aí é uma outra atitude aí dele, né? Mas eu pergunto a lei moral, não é? Os descrentes cumprem a lei moral de Deus? Sim, irmãos. Não tem como você fugir disso. Mas eles cumprem sem o entendimento de Deus e do propósito da sua lei. Por exemplo, né? O descrente sai matando todo mundo? Não. Ele está fazendo o quê? Cumprindo a lei moral de Deus. Os descrentes saem adulterando por aí a 3x4? Não. Ele está cumprindo a lei de Deus. É verdade? Os descrentes abominam pai e mãe? Muitos abominam, mas a grande maioria não, honra pai e mãe. Então, veja só, eles não sabem, mas estão cumprindo a lei de Deus por determinação de Deus. Nós cumprimos em gratidão e em alegria, porque Deus nos revelou a sua lei. Então, irmãos, todo mundo cumpre a lei de Deus. Não tem como. Nós temos na Escritura 3 mandados de Deus. O mandado espiritual, o mandado social e o mandado cultural. Isso está posto sobre toda a humanidade. E todo mundo cumpre isso. Todo mundo se submete a esse mandado. Sem exceção. Crente e descrente. Qual é o mandato espiritual? Adorar a Deus. Não é verdade? É a adoração. Muitos adoram outros deuses, mas eles têm no coração essa necessidade de buscar alguma coisa maior do que ele para adorar. Eles estão cumprindo o mandado de uma forma errada, mas estão cumprindo. O mandato cultural, o que é? O que é o mandato cultural? Você tem profissão? Você exerce sua profissão? Mandato cultural. Você está cumprindo o mandato cultural. A cultura. O mandato moral, é o espiritual, cultural e o mandato moral. Você cumpre o mandato. É cultural, espiritual e social. Mandato social. Você casa, você tem filhos? Mandato cultural, mandato social. Você trabalha? Mandato social. Então, irmãos, todo mundo está encaixado, né, nesses desígnios de Deus, em seus mandatos. Não tem como escapar disso. Então, como diz aqui, né, todo mundo cumpre a lei de Deus de uma forma ou de outra, mas não cumpre plenamente a lei de Deus. Mas cumpre de alguma forma. Ele continua aqui. Obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer, aí que vem o outro propósito da lei, né? Para os convencer de que são incapazes de guardar e do estado poluto e pecaminoso da sua alma. Então, qual é o propósito da lei? Revelar que eu sou pecador. Ela revela lá que eu tenho que cumprir. Eu não cumpro. Então, o que é que ela me diz? Sua alma está poluta. O que é poluta? Poluída, corrompida. Então, você é um pecador. Então, a lei diz que eu sou pecador. Aponta para mim que eu sou pecador. Eu não consigo cumprir ela literalmente. Né? E vai mais além. Né? Para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria. A lei faz isso conosco. Nos humilha. Porque nós não somos capazes, irmãos, de cumprir. E assim, olha só, o outro propósito da lei. Ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Então, o que é que a lei faz? A lei aponta o meu pecado e me joga para Cristo. Essa é a função básica da lei de Deus. Ela me revela quem eu sou, porque eu não cumpro. Ela revela para mim a vontade de Deus
e eu olhar a vontade de Deus na minha vida, eu não consigo cumprir todas, então eu me sinto o quê? Humilhado, eu me convenço que eu sou um pecador, e ao mesmo tempo a lei, na sua graça, me joga para Cristo, porque Cristo cumpriu a lei em meu lugar. Ele é o meu mediador diante de Deus. Então como é que eu cumpro a lei de Deus? Em Cristo. Porque Ele cumpriu a lei de Deus. Então por isso que Deus nos justifica por isso. Porque nós em Cristo cumprimos a sua lei e por causa disso Ele nos justifica diante dele. Olha que coisa linda, irmãos. Então a lei tem um papel fundamental hoje para mim e para você. Ela não caiu de moda. Ela está em moda. Sempre esteve em moda. Sempre esteve ativa. Não é? O que é a doutrina? Não é? Na nossa igreja. Não é? São os princípios legais da lei de Deus para a sua igreja. Para que nós conheçamos os princípios e apliquemos a nossa vida. Continuamos nesse mesmo processo, conhecendo a lei, conhecendo a Cristo, e a partir do nosso conhecimento, não é? Fazendo a sua vontade mediante o que está escrito em sua palavra ou em sua doutrina. Bonito isso, né? Ok, então está claro aqui para a igreja, né, o propósito da lei. Né? Revelar que nós somos pecadores, revelar a vontade de Deus, que nós não cumprimos, e ao mesmo tempo, na sua graça, nos joga para Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Aí, né, eu sou justificado em Cristo. A lei me faz buscar a Deus. Olha só que coisa linda. A lei não me joga para longe de Deus, mas me atrai para Ele. Ok, irmãos? Vamos lá. Dízimo é o nosso tema de hoje, né? O que começamos na aula passada. O que a Bíblia fala sobre dízimo? Então a gente viu na primeira aula a questão do significado de dízimo no Antigo Testamento. E algo aqui muito interessante, que o princípio do dízimo ele é eterno. Ele é contínuo para o povo de Deus. Ele não se perde no Novo Testamento, como muita gente pensa isso. O princípio aqui é um princípio continuado, é um princípio que tem o seu cumprimento até que Cristo volte. Aí para com isso. Para com isso. Mas esse é algo assim maravilhoso, porque Deus, não é, institui o dízimo antes da lei. Antes da lei, irmãos. Não é? O dízimo começa a fazer parte da lei quando o povo sai do Egito, quando Deus entrega a lei a Moisés e Moisés repassa para o povo. Como nós estamos vendo aqui já em Deuteronômio, aqui a repetição da lei. Não é? Então, ele tem um princípio perpétuo ali, o dízimo. Ele não perde esse princípio. Como muita gente pensa a respeito disso no Novo Testamento. Não, mas Jesus não falou do dízimo no Novo Testamento. Falou sim. Falou. Mas era algo tão comum, era já tão dentro dos princípios de adoração de Deus, que não precisava mais ninguém estar falando sobre isso. Eles já sabiam disso, que as primícias eram do Senhor. Israel sabia disso desde o começo, quando recebeu a lei. E essa prática está até hoje. Está até hoje entre os judeus. Até hoje, irmãos. Isso não se perdeu ainda lá. E nem na igreja do Senhor, com o Novo Testamento. Como muita gente pensa isso. E, inclusive, no Novo Testamento, né, Deus pede a você não 10%, mas 100% da sua vida. Por quê? Porque Ele se deu 100% por você. A relação é essa. E Cristo fala sobre isso o tempo todo. Chamando, vocacionando os seus discípulos, dizendo isso. Aquele que não está disposto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Isso é o quê? 100% entregue a Ele. Não tem aí questão de, não, eu vou dar somente 10% da minha vida para Cristo. Então, eu vou viver em média de, vamos supor, 80 anos, então 8 anos aqui é de Cristo, o resto é meu. 72 são meus, vou viver como eu quero. Isso não existe. O cristão, ele é 100% de Cristo. Então, no Novo Testamento, vamos lá, aqui, seguindo aqui o autor. O autor aqui é o pastor Leandro Lima, em sua obra O que é ser um cristão,
o manual discipulado, o manual reformado de discipulado. Então eu vou agora abrir aqui o texto dele e vou falar aqui as palavras dele, abre aspas. O tema é o significado no Novo Testamento do dízimo. Olha só que coisa bacana. Mas o que o Novo Testamento fala a respeito do dízimo? O que é que vocês acham? Você já leu algum texto a respeito do Novo Testamento a respeito de dízimo? Sim ou não? Você que já leu o Novo Testamento todo, de Mateus até Apocalipse. Você já viu? Tem algum texto lá que há referência a dízimo ali? Jesus falando? Sim ou não? Tá vendo? Sim ou não? É uma boa pergunta, né? E a gente fica. É aquela pergunta de gaveta, né? Se eu falar sim, eu vou ter que dizer onde foi que eu vi. Se eu falar não, eu estou dizendo que eu não estou lendo a Bíblia. Então você fica naquela sinuca de bico, né? Sem para dar a resposta, né? Mas, irmão, Jesus falou sim de dízimo no Novo Testamento. Ele não falou com tanta frequência como a gente imagina que há no Velho Testamento. Porque ali a nação estava se formando, Deus estava ali discipulando o seu povo e colocando seu povo dentro da sua lei. Mas no Novo Testamento, né, essa lei já está, a ideia que a gente tem é que ela já está entronizada no coração do povo judeu, do povo de Deus ali. E ele faz referência sim a dízimo no Novo Testamento. Né? Vamos continuar aqui. Segundo aqui o autor, abre aspas. Alguns afirmam que não fala nada e que, portanto, as igrejas que exigem dízimo de seus fiéis estão indo contra os princípios do Novo Testamento. Então, esse é um dos argumentos. E muita igreja, irmãos, cristã, protestante, não pede dízimo dos seus membros. Elas pedem contribuição, elas pedem oferta, e aí fazem aqueles apelos assim intermináveis, né, por oferta e por contribuição. Né? Você vê isso na televisão. Essas igrejas neopentecostais, não se fala de dízimo lá. Se fala de quê? De oferta e contribuição. Oferta é de poder, oferta disso. Então está sempre assim, jogando aí. Ela não fala de dízimo. Porque se falar de dízimo, o que é que vai acontecer? As ofertas vão entrar para coisas específicas, não para as coisas gerais. É isso que acontece. Ali é um jogo de marketing que eles fazem. Está errado? Erradíssimo. Oferta de amor, oferta de sacrifício. E aí enche de oferta o ano inteiro a igreja. Mas não pede o dízimo. Isso é uma coisa não saudável para a igreja. Vamos continuar aqui. Neste caso, aqui continua o autor, mais uma vez, é preciso interpretar o silêncio do Novo Testamento a respeito dos dízimos. Ele significa que algo mudou? O silêncio do Novo Testamento a respeito do dízimo significa que ele mudou? Sim ou não? Hein? Por quê? Não, para uma coisa mudar, você muda alguma coisa em silêncio? Você tem que expor a mudança, você tem que explanar o que vai mudar. E por que você vai mudar? Não é verdade isso? Quando mudou da velha para a nova aliança, o que foi que Cristo fez? Explicou o tempo todo nos evangelhos, né, a nova aliança. Porque ia haver uma mudança. Eu sou a nova aliança. O meu sangue, a minha carne, vai apontar para isso. Então ele mostra ali a mudança. Quebrando, não é, as normas rituais da velha aliança. Mas os princípios não, os princípios estão lá. Mas o ritual cerimonial da velha aliança, que apontava a velha aliança, que era o sacrifício dos animais, isso foi extinto por Cristo. Mas Cristo disse, eu sou o cordeiro que você ofereceu de sacrifício, e esse modo operante vai mudar. Porque agora vai ser crer em mim, no meu sacrifício. Então ele mudou ali os termos do modo, não é, operantes da velha aliança para a nova aliança no seu sacrifício. Então, se houvesse alguma mudança de dízimo, o que ele ia fazer? Ia dizer à igreja do Novo Testamento, olha, agora não é mais o dízimo, agora vai ser assim. Mas ele disse isso? Não. Ele continuou em silêncio. Então, o silêncio, né, corrobora para a continuidade, né, de algum fato.
Isso é o que acontece. Não é? Não é isso que acontece na nossa realidade? Quando a gente silencia, né, de alguma coisa, eu estou sendo conivente com o meu silêncio, eu estou aprovando com o meu silêncio o fato em si que está acontecendo. Não é isso? É o que está acontecendo aqui. Ou significa que tudo permanece igual? Então ele faz aqui duas perguntas. O silêncio mudou alguma coisa? Ou significa que tudo permanece como está? E aí, o que é que vocês acham? O silêncio mudou a questão do dízimo? Ou tudo permanece como vem do Velho Testamento para o Novo Testamento a respeito do dízimo? Né? Então é isso que ele vai explicar na lição. Continua aqui o autor. Como já vimos, o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. É o primeiro ponto aqui. O Novo Testamento não contradiz em nada o Velho Testamento. E não pode contradizer. Não pode. Seria uma incongruência muito grande. Como é que o Novo Testamento vai contradizer o Velho? Então a gente está dizendo o quê? Que Deus é contraditório. Ele diz uma coisa no Velho e outra coisa no Novo. Então que Deus é esse? Então esse Deus é um Deus que não é muito confiável. Ele está contradizendo no Novo Testamento o que ele diz tudo no Velho. Então não se contradizem, antes pelo contrário, eles se comungam, eles se completam. Por se completarem, então o conteúdo da mensagem, o conteúdo dos princípios não mudam no Novo. Não podem mudar. Pois não, Elismar? Ah. Não, isso aí é o dever social do cidadão. Não é? Você não paga imposto? É o que Cristo está fazendo aí. Você paga o imposto porque a lei exige isso. Mas você também deve tributar Deus. Né? Lê o texto todo aí. Mateus o quê? Mateus 18? Vamos lá, vamos pegar esse texto aí para a gente esclarecer o que é que Mateus está dizendo aí. Mateus 28, 22, né? 22 o quê, Elismar? 18? A partir do 15. Deixa eu pegar aqui a minha versão aqui. A questão do imposto. Então vamos ver aqui o que é que diz aqui o texto. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então o que é que eles queriam? Puxar o tapete de Jesus Cristo. Eles queriam fazer aqui uma arapuca para ele cair nela. Então o intento aqui desse diálogo aqui de Jesus com os fariseus é esse. Vamos pegá-lo. Vamos puxar aqui ele aqui. Né? Vamos lá. Aí diz aqui. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer. Então aqui já é uma confabulação, né, entre herodianos e fariseus. Estão aqui planejando derrubar a Cristo. Então chegaram para ele dizendo, olha só como a sutileza das coisas. Né, como é que os homens, né, movidos pela ação do diabo fazem. Olha só, mestre, olha só. Então, já chega assim bem suave. Mestre e respeitando lá. Sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus. Olha só, irmãos. Olha que maldade aqui nas palavras, né? Que artimanha aqui, mesmo diabólica. Né? Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Porque não olha para a aparência das pessoas. Olha só. Então, isso aqui é verdadeiro ou falso? O que eles disseram aqui a respeito de Cristo? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, eles estão o quê? Alisando o ego de Cristo. Eles estão querendo fazer isso aqui. Isso acontece muito com a gente. Quando a gente tem interesse em alguma coisa de alguém, você começa logo criticando a pessoa. Não, você chega lá com ela como? Cara, você é um cara legal, por isso, e vai, e começa a encher o ego do cara, e depois você podia fazer isso para mim? Tal. Aí você já está tão amolecido, tão derretido com os elogios, que você não vai pensar, você vai dizer, pode deixar que eu resolvo para você isso aqui.
Pronto, o cara conseguiu o que queria. É o que eles estão fazendo aqui, da mesma forma. Né? Da mesma forma. Né? Então vamos lá aqui. O 17. Assim sendo, aí vem aqui a Arapuca, né? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. Qual é a sua opinião? Qual é a sua posição? Né? Como é que o Senhor vê as coisas? Então vamos lá. Então aqui ele parte para o humanismo de Cristo. Por quê? Porque nesse contexto aqui, irmãos, os judeus eram o quê? Eram cativos de Roma. E os impostos de Roma eram pesadíssimos. Quem conhece a história romana sabe disso. Não é? Os impostos eram assim, sufocavam qualquer nação que Roma conquistava, eles eram sufocados pela quantidade de impostos. Então, toda ditadura faz isso. Lhe sufoca, tira tudo que você tem, não é, pelos impostos. A primeira coisa que ele faz é isso. Decreta aumento ou novos impostos e vai para lhe sufocar, você não ter como recurso para recorrer a nada. É o que Roma fazia com o povo judeu aqui. Os fariseus aqui e os herodianos, né, que aqui são aqueles devotos de Herodes. Né? Então aqui é uma coisa, é o partido aqui de Herodes, político, né, que também defendia Roma. Mas, para destruir a Cristo, para denegrir a sua reputação, vamos nos unir aqui, vamos pegar esse cara. Né? Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Olha a sinuca de bico aqui. Olha a sinuca de bico aqui. Se ele dissesse que não, qual era o argumento deles para culpar Jesus Cristo? Estava indo contra a lei? Que lei? A lei romana. Estava indo contra Roma. Então, aí estavam os herodianos. A gente ouviu aqui o testemunho dele. Ele está contra Roma. É um subversor da lei romana. Prende. Vai ser morto. E se ele dissesse que sim? Ele estaria indo contra quem? Ele está indo, não, contra quem? Os fariseus. Porque eram judeus, né? Fariseu quer dizer separados, né? Então aqueles que conheciam a lei. Né? Então ele está dizendo, olha, ele está sendo contra a gente aqui, porque está nos dizendo que nós temos que nos subjugar à lei, a Roma. Então veja só que ele estava um beco sem saída. Qualquer resposta que você dissesse que sim, que não aqui, ele ia ser condenado ou pelo Sinédrio ou pela lei romana. Ele está aqui no sinuca de bico. Vamos continuar aqui o texto. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu. Olha só. Então, eles chegam a Cristo, né, movidos pela maldade. Vamos destruí-lo. Hipócritas. Aqui ele pode chamar de hipócritas por quê? Porque ele é Deus, ele julga, ele conhece os corações. É o que está acontecendo aqui, como também aconteceu no templo, né? Quando ele ali viu os cambistas dentro do templo, expulsou todo mundo de lá. Por quê? Ali foi um juízo local. Por quê? Por que ele fez aquilo? Porque ele é Deus. A resposta é essa. Ele vai no fundo dos corações, ele conhece os intentos, as motivações, a gente não sabe. Hipócritas, por que vocês não estão me pondo à prova? Aí ele vai e revela. Vocês não querem saber isso. Vocês estão me pondo à prova. Né? Mostre-me a moeda do imposto. Ele vai responder. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou, de quem é essa esfinge e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Respondeu para os herodianos e respondeu para os fariseus, colocando cada um no seu lugar. Vocês precisam, fariseus, dar a Deus o que é de Deus. E vocês não estão fazendo isso. Vocês estão acabando com tudo. E vocês, herodianos, submetam-se a César. Então, a questão aqui é essa aqui. A questão aqui não trata de dízimo aqui, mas de um jogo, não é, político, não é, para destruir a Cristo. E ele responde à altura. Agora, qual é a aplicação, irmãos? Qual é a aplicação para a nossa vida a respeito disso aqui? O que é que Deus não está dizendo aqui?
Qual é o ensino dessa parábola para mim, a aplicação dela para mim, para a sua vida hoje? Hã? Como? Muito bem, Tiago. Por quê? A lei dos homens, quem colocou? Quem criou o Estado? Quem governa tudo? Deus. De qualquer forma, aqui você está sob a lei de Deus. Aqui eu respeito às autoridades e ao seu governo, e também o respeito a Deus. Então, se eu vivo na sociedade, eu tenho deveres sobre ela. Pague os seus deveres, pague os seus impostos. Até que esses impostos e esses deveres não confrontem as Escrituras, porque se confrontar, antes obedecer a Deus do que aos homens. Pedro fala isso lá em Atos, no seu discurso, diante das autoridades. Mas o contexto aqui é esse. Submeta ao Estado que você está vivendo. Submeta ao governo que você está vivendo. Pague seus impostos. E não deixe de adorar a Deus, porque quem colocou o governo sobre a sua vida foi Ele, sendo justo ou sendo injusto. Quando Deus põe um rei iníquo, é para julgar a nação. Quando Deus põe um Deus justo, é para prosperar a nação. É o que está acontecendo aqui. Deu para entender isso aqui, o texto aqui? Cristo foi assim, e olha que ele botou César como primeiro. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Ele poderia ter feito o inverso, mas não fez, ele fez assim. Porque até César está lá por causa de Deus. Ele que colocou ele ali. Deu para entender, irmãos? Isso é soberania de Deus, é o governo de Deus. A gente tem que entender isso. Pois não? Quando você obedece à lei social, à lei do Estado, você está obedecendo a quem? A Deus. Justamente isso. Aí a gente cumpre. A gente mostra a beleza da doutrina na nossa vida. A gente está cumprindo isso aí, não é? Você não está se rebelando, né? É justamente quando a gente tem um chefe, né? Seja ele bom, seja ele ruim. Mas ele é seu chefe. E qual é o papel do cristão? Submissão ao pé que a sua ordem não afronte os princípios de Deus. Mas se não afrontar, tem esse negócio, você tem que se submeter a ele em alegria por causa de Deus, que Deus colocou ele ali para lhe dirigir. E é assim que Deus trabalha a nossa vida e nos discipula. A gente não percebe isso. A gente não percebe isso. Eu lembro que quando eu fui estudar fora do Brasil, né, na universidade eu trabalhava e estudava, né? E era uma universidade cristã, né? E o trabalho, eu não escolhi o meu trabalho. Eu estava sob a autoridade de um administrador, ele fazia escala e meu nome estava lá. E eu via lá meu nome e o que eu tinha que fazer, ponto final. Eu não tinha que achar bom ou ruim, não. Eu tinha que cumprir ali a minha tarefa. E, irmãos, durante muito tempo, eu cuidei da limpeza, né, dos escritórios e dos alojamentos da universidade. Eu entrava no banheiro para lavar tudo. E naquela época ali, porque o americano é muito rigoroso nessa limpeza, eu tinha que limpar, desinfetar e botar a plaquinha lá, desinfetado. Pode usar. E eu estava lá, mano, machado, limpando privada, tudo sujo, né, e colhendo lixo, levando o lixo para o depósito lá de lixo, o caminhão vinha uma vez por semana para passar para levar. E isso aí, e acabou-se. Então, aquilo me ajudou, aquilo foi assim, aquilo foi, irmãos, aquele foi um serrote de Deus no meu caráter. Nossa, eu estou pagando e estou fazendo isso aqui, tem o quê? Você se enche logo de direito, né? Isso aqui não é uma comunidade cristã, olha só o que eu estou fazendo aí. Tem esse negócio não. E não era só eu não, irmãos. Eu vi o reitor da universidade, né, colhendo folha, ciscando o campo lá. Tarefinha para ele. Todo mundo era nivelado na hora do serviço. Deus trabalhando no meu caráter. E quando a gente vem para o nosso ambiente de trabalho, né, é a mesma coisa. Deus vai usar pessoas assim, chatas, né, duras, pessoas assim, de difícil relacionamento, que Deus está tratando o nosso caráter. E a gente muitas vezes não percebe isso. Eu durante muito tempo, irmãos, eu era muito orgulhoso no trabalho.
E eu perdi muito emprego por causa disso. Porque pegava uns chefes assim, ruinhento, e me achava no direito, né? E acabava discutindo com ele e acabava indo embora. Porque me achava no direito. E ele me dizia, olha, quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer. Eu digo, não vou lhe obedecer, não. Então tá, passa lá no Recursos Humanos e pega sua carteira. Pronto, era desse jeito de aula. Orgulho, prepotência, e Deus foi quebrando, né? Até que me submeta a qualquer trabalho, qualquer coisa. Porque é isso que acontece. Né? Então, irmãos, está aqui o texto, está aqui a aplicação do texto para mim, para a sua vida. Submeta-se ao governo. Se esse governo não atenta contra as coisas de Deus, se atentar, você vai fazer a desobediência civil por causa do Evangelho, não pela sua revolta. Né? E se não, você submeta, pague seus impostos, obedeça ao seu patrão, acabou-se, seja lá ele que for. Porque o seu testemunho vai alcançar as pessoas. Vai dizer, ó, fulano é diferente. Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo na Pão e Companhia, né? E a padaria ali era padaria, cafeteria, e domingo ali era uma coisa assim, uma loucura de gente. Né? E muita gente, né? Muita criança, né? E às vezes as crianças estavam lá e vomitavam, né? Chegavam lá, vomitavam na mesa, ficava aquela sujeira, nossa, lá, tá aí todo mundo saía de perto, aquela coisa toda lá. E tinham vários atendentes lá, vários. Ninguém queria limpar o vômito de ninguém, ou cocô de ninguém lá de criança que fazia cocô lá nas calças tal, ou a mesa. Ninguém queria. Todo mundo se afastava. Digo, ora, você tem que fazer, gente, não tem esse negócio não. Não, que nojeira, não sei o quê. Digo, você não tem o material? Tem. Põe a luva, põe a máscara, vai lá e limpa e acabou-se. Mas ninguém queria ir, irmãos, porque era sujeira. Ninguém queria limpar banheiro lá. Lá ia eu, limpar vômito, cocô e banheiro. Tava nem aí, Davi, tava nem aí com as coisas. E acabou-se. Limpava, acabou-se, fechava, ia embora. Porque Deus trabalha o nosso coração. E isso não degrina a moral e a vida de ninguém. Nenhuma. Então a aplicação é essa aqui. Né? Obedeça ao governo, né? Pague seus impostos, até que não confunda com as Escrituras. E tribute a Deus toda a sua vida. Porque se você tributa a Deus toda a sua vida, você vai submeter e vai orar pelo seu governo. Ok? Cadê a Lismar? Saiu? Que a pergunta foi dele, né? Voltamos aqui aos dízimos, que tem a ver justamente aqui com o princípio. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, o que ele levantou. Eu posso aplicar, né, os dízimos aqui, a aplicação aqui do texto? Posso. Dá a Deus o que é de Deus. Deus não pediu? Pediu, então dá a ele. Simplesmente isso aqui. Vamos lá. Como já vimos aqui, volta o autor, como já vimos, o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. Ambos se completam. Tem que se completar. É uma coisa óbvia. Não pode ser diferente. Quando algumas práticas do Antigo são mudadas no Novo, é porque se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo fala disso que vai mudar. Ou foram adaptados às novas circunstâncias. Nesse caso, o Novo Testamento explica a existência da mudança e o porquê delas. Aquilo que eu falei. Jesus Cristo mostra a mudança que vai ter. Mudou o batismo de João para Jesus Cristo? Sim ou não? Mudou ou não o batismo de João para Jesus Cristo? Houve uma mudança ali do batismo? Hein? Como? O quê? Houve uma mudança ou não? Do batismo de João Batista para Jesus Cristo? Sim ou não? Houve, irmãos. Preste atenção. Houve uma mudança enorme ali, grande demais. Não mudou o modo do batismo, mas o fundamento mudou. Como era o batismo de João Batista? Para arrependimento dos pecados. Como é o batismo de Jesus Cristo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a mudança aí. Monstruosa. Ampliou, aprofundou. É para o arrependimento, mas há um selo sobre o batismo. Você vai batizar em nome de. Quando João Batista não fazia isso. Era apenas para o arrependimento. Mas em nome de quem João Batista está batizando?
Não está exposto. Não está exposto. Isso só vai ser exposto em Cristo Jesus. Então houve uma mudança, não é? No princípio do batismo ali. Mas o modo é o mesmo, a água. Deu para entender? Então vamos seguir aqui. Então Jesus falou da mudança. Né? A questão da Páscoa. Né? Da Páscoa. Houve mudança para o Novo Testamento? Como era a Páscoa no Velho Testamento? Você reunia a família, matava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, fazia todo o ritual aí, cerimonial da Páscoa e comia ali o cordeiro em família, não é isso? Com ervas amargas, tal. Isso mudou para o Novo Testamento? Como? Quem foi que mudou? Em que? Hein? Nascer do Senhor. Mas ele falou da mudança, ele mostrou a mudança. Então, vocês estão vendo que Cristo é claro nessas mudanças aí? Não é? Quando vai mudar, e muda, geralmente muda, trazendo os princípios do velho para o novo. Porque o princípio da Páscoa é o mesmo no Novo Testamento. Qual era o princípio da Páscoa? O cordeiro que é imolado em meu lugar, não é isso? E o sangue me livra da morte. O que é o cordeiro no Novo Testamento? Cristo Jesus, o princípio é o mesmo. Ele me livra da morte eterna, como livrou, né, na Páscoa lá o sangue nos umbrais das portas. Então o princípio vem junto, o princípio não muda. O que muda é o modo, né, que se está fazendo agora. Deu para entender ou não? Vamos seguir aqui. No caso dos dízimos, realmente parece que algo mudou. A terminologia dízimo não é mais usada no Novo Testamento, exceto em 2 lugares que precisam ser considerados. Então nós vamos ver aqui 2 vezes, né, a referência ao dízimo no Novo Testamento. A primeira está em Mateus 23. Abra lá. O que é que diz Mateus 23, 23? É logo adiante, né? Logo após é interessante, né? Que é logo após aqui os impostos, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aqui parece que Mateus está dizendo, olha, isso aqui é para dar a Deus. Em Mateus 23, 23. Não é? Pronto. Está claro isso aqui para você? O que é que Cristo está fazendo aqui? Repreendendo quem? Os herodianos? Não. Os herodianos não tinham nada a ver com a lei de Deus. Era um partido político. Mas aqui ele está chamando quem aqui? Exortando quem? Os fariseus. Quem são os fariseus? Os separados para ensinar as escrituras. Então, os fariseus, irmãos, tinham essa função. Agora perderam a função. Criaram tantas outras leis além das que já existiam que se desviaram totalmente da lei, dos princípios da lei da Torá, né? do Pentateuco. Né? Então Jesus vai repreendê-los aqui, está repreendendo eles o tempo todo. Repreendendo-os para quê? Para que haja arrependimento e retorno aos princípios legais da lei, que são aplicados no Novo Testamento. Por exemplo, então ele vai dizer aqui, ó, escribas e fariseus. Quem são os escribas? Quem são os escribas? Pronto. Qual era a função dos escribas? Naquela época não tinha impressora. Né? Eram escritos em papiros. Né? Então, quando o papiro ia se deteriorando, o que era que os escribas faziam? Recopiavam toda a lei em papiro novo. Então, essa era a função deles aí. E qual era a função dos fariseus? Ensinar as escrituras. Então, ele vai repreender aqui os dois. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Então, ele vai chamar de hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É aquela pessoa que usa uma máscara, né? Hipocrisia, né? Hipo é uma palavra grega, né? Crises, né? Hipocrisia, né? É aquela pessoa que aparenta ser o que não é. É uma pessoa com cera, uma pessoa sincera. A palavra sincera vem de onde? Sem cera, né? Sem máscara, né? Sem máscara no rosto, né? Então é uma pessoa sincera, né? Então vamos lá.
Porque vocês dão dízimo. Olha só, Jesus confirmou isso. Vocês estão certo aí. Vocês dão dízimo. Da hortelã, do endo, do cominho. Então aqui são produções agrícolas, né? A gente pensa, a gente coloca aqui que esses homens produziam esse tipo de hortaliças, né? Então eles faziam isso, do que apuravam e davam dízimo. E desprezam, aí vai falar aqui o desprezo deles, né? Os preceitos mais importantes da lei. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vocês devem viver os preceitos da lei, porque vocês já estão dando o dízimo. O que era que eles desprezavam aqui? Os dízimos ou os preceitos da lei? Desprezavam o quê? Os preceitos da lei. Os dízimos eles não estavam desprezando. É como muita gente faz. A mesma coisa aqui para aplicar. Ah, eu sou dizimista. Mas a vida dele desprezam a misericórdia, desprezam a justiça e a fé. Simplesmente isso. Mas eu sou dizimista. É a mesma coisa no nosso contexto hoje. Tem muita gente nas igrejas aí, que porque é dizimista, acha que é um crente fiel. E está desprezando os princípios principais da lei, que é, não é? A justiça. Que justiça é essa aqui? Ele está falando aqui. Que justiça é essa aqui, irmãos? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui ele está dizendo, olha, dê a Deus o que é de Deus. Que justiça é essa aqui? A justiça de Deus, né? Não é verdade? É em quem? Em Jesus Cristo. Vocês estão desprezando a mim, que sou a justiça de Deus. Esse aqui é o ponto. É. É, isso que eu falei. Então, os atores de cinema, televisão e teatro são o quê? São os hipócritas. No bom sentido da palavra. Não no sentido pejorativo. Por quê? Porque usam máscara para representar aquilo que não são. Ah, aquele cara é um bom ator, é um bom hipócrita. Pode dizer isso tranquilamente. Porque ele está representando um personagem que na vida real não é ele, é outro. É uma outra imagem, outra pessoa que às vezes é só uma ficção. Esse é o hipócrita. Agora, aqui no sentido pejorativo, eles representavam aquilo que não eram. Por quê? Porque desprezavam o principal. Né? Desprezavam a justiça, a misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia nas Escrituras? O que significa isso? O que é a misericórdia bíblica? O que significa isso? Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados. Isso é misericórdia. Então ele vai nos tratar com compaixão. Né? Então eles desprezam o modo de Deus tratá-los. É o que está acontecendo aqui. E desprezam a fé. O que é fé aqui? Fé significa o quê? A palavra fé, né, é uma coisa muito mística, né, em nosso contexto. Né? A gente, às vezes, não é, tem um entendimento da fé, um entendimento subjetivo, que você cria em seu coração, que você empreende, né, em seus conceitos, né, humanos e filosóficos, ideológicos, mas que não tem nada a ver com a fé bíblica. Nada a ver. Fé bíblica não é fé na fé. Ela não tem um fundamento nem filosófico, nem sociológico, nem humanístico. A fé bíblica não se origina de nenhuma dessas ideologias, não é, intelectuais do nosso contexto. Ela não se origina na sociologia, ela não se origina na antropologia, ela não se origina na filosofia, não é, no humanismo, não é, nada disso. Nem mesmo no racionalismo. De onde é que se origina a fé bíblica? Do conhecimento da pessoa de Deus. Fé significa confiança na Escritura. Eu confio nas promessas e na providência de Deus em cumprir suas promessas. Isso é fé.
Está lá em Hebreus 11. A certeza de coisas que não se veem, porque aí são suas promessas, e a convicção de coisas que o quê? Que vão acontecer, né? Ali está. Essa confiança, fé, a palavra fé, irmãos, na Escritura é confiança. Em quem? Em Deus. Então eles desprezavam o quê? O próprio Deus. Não confiavam neles, mas sim nos seus preceitos pessoais. Continua aqui. Né? Mas vocês, né, devem fazer essas coisas. Que essas coisas? Continuar dando dízimo. Sem omitir aquelas. Omitir o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então junta tudo, porque tudo aí é para Deus. Então você está vendo que não há mudança da questão da aplicação e do exercício do dízimo no Novo Testamento, como muita gente pensa, interpreta e vê isso aí. Aí você diz, não, mas Paulo não falou sobre isso. Não precisava falar, irmãos. Essa é a questão. O silêncio ali corrobora com a prática normal. Né? Paulo fala de quê? Que contribuição de oferta para situações específicas da igreja. Foi levantada a oferta para a igreja de Jerusalém. Então levantou e foi para lá a oferta. Foi contribuição para Paulo, então foi para Paulo a contribuição. Mas como era que a igreja se mantinha naquele contexto? Como é que se mantinha a igreja de Roma, de Tessalônica, de Filipos, na Galácia? Não é? Como é que essas igrejas se mantinham? Pela prática do dízimo, meus irmãos. Não tem como. Não tem como. É uma atitude natural do crente, como também a oferta e a contribuição. E isso não foge, né, ao espectro da manutenção da igreja. Ofertas são sempre específicas. Né? A gente está pedindo aqui oferta para as missionárias, né, que a gente tem parceria. Então, é uma oferta específica, vai para elas. Oferta para ajeitar aqui a luminária, vai para cá. Então, são coisas específicas, não é uma coisa geral. Oferta para manter a igreja. É manter aonde, em quê? Ofertas ossadas sempre têm o seu destino. Dízimo é para quê? Aí vem para a manutenção da igreja, da condução, da liderança da igreja, do pastor, A função é essa. Como havia no Novo Testamento, a tribo de Levi era mantida pelas outras 11 tribos, para que funcionasse o culto a Deus. Isso perdeu-se na igreja? Não. Porque no Velho Testamento Deus tinha um povo. No Novo Testamento Deus tem quem? Deus tem quem? A igreja. Então os princípios de manutenção mudaram, porque agora virou igreja? Não. Os princípios são os mesmos. São os mesmos. Lá as 11 tribos mantinham a tribo de Levi. Cá, os membros que fazem parte da igreja mantêm a igreja. Simples assim, irmãos. Simples assim. Deu para entender? Então vamos lá. Né? Vamos continuar aqui. Jesus realmente criticou os fariseus que eram extremamente detalhistas, pois davam dízimo até das pequenas hortaliças, mas se esqueciam do amor, da justiça e da fé. Entretanto, Jesus diz, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele disse que os fariseus estavam certos em dar o dízimo, mas precisavam também se preocupar com as demais coisas da fé. Evidentemente, ele estava falando a respeito da legislação judaica. Antes de analisar o segundo lugar, que menciona dízimo no Novo Testamento, é preciso reconhecer que a terminologia que o Novo Testamento usa para contribuição é oferta. Porém, será que isso significa que a ideia do dízimo se tornou obsoleta? Então, uma pergunta que ele faz aqui. Se usa só oferta no Novo Testamento, será que a palavra dízimo tornou-se obsoleta? Será que foi abolida essa perspectiva de contribuir com 10%? Sim ou não? Vamos continuar aqui. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo nos menciona a palavra dízimo. Entretanto, podemos ver que nesse capítulo, ambas as explicações bíblicas sobre contribuição. Paulo e outros irmãos haviam decidido fazer uma arrecadação entre as igrejas da Europa e Ásia para ajudar as igrejas de Jerusalém, que estavam em grande dificuldade financeira. Olha só,
Irmão, isso aqui é muito interessante. O que está acontecendo aqui? A igreja da capital, da religião, Jerusalém, estava em grande necessidade financeira. Como é que nós estamos vivendo hoje, em nosso contexto aqui? Em uma grande necessidade financeira. Então, qual o recurso que nós temos, além da membresia? Buscar a quem? Buscar ajuda a quem? Não. Além da membresia, devemos buscar ajuda a quem? No contexto da Igreja Presbiteriana, ao nosso presbitério, que é o conjunto de várias igrejas. É o que está acontecendo aqui, a mesma coisa. Paulo reuniu as igrejas da Europa e da Ásia para ajudar a igreja do Oriente. Vamos continuar aqui. Que estava em grandes dificuldades financeiras por causa da terrível seca que já durava muito tempo. Então havia uma causa aqui. Paulo então fala da igreja de Macedônia que quis participar da contribuição, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui é outro princípio aqui tremendo, irmãos, para a nossa vida. Tremendo. Você vê aqui que a igreja da Macedônia estava passando por dificuldades. Tal qual até a igreja de Jerusalém. Mas os irmãos, mesmo assim, foram generosos dentro da sua condição e contribuíram com a igreja de Jerusalém. Qual é o princípio aqui, irmãos, que se aplica aqui? O princípio da generosidade em função do detrimento da pobreza do outro. Eles não olharam para si mesmos, ofertaram. Claro que ofertaram dentro da possibilidade de cada um, para que não falte para si em detrimento do outro. Isso não é, tem que haver um equilíbrio aí. Deu para entender ou não? A generosidade, não é? Porque eles, testemunho eu, naquela medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Está em 2 Coríntios 8, 2 a 4. Note que eles eram muito pobres, mas insistiram em contribuir. Não foi necessário Paulo fazer longas campanhas para que contribuíssem. Eles contribuíram espontaneamente. Essa é a norma conforme o próprio Paulo disse. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora, observe isso aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O propósito está onde? De contribuir. No coração. Na medida de quê? Das suas posses. Mas que haja alegria aí. Então todo mundo pode contribuir. Ah, pastor, eu ganho um salário mínimo. Sabe? E esse mês está tão apertado, só sobrou R$3. Você pode dar 50 centavos. Já que você precisa do resto para você passar, fechar o seu mês. É dessa forma, agora com alegria. Ele não vai exigir que você dê o seu salário mínimo completo, porque sabe que você vai passar necessidade. Então não adianta você cobrir de lá e descobrir aqui. Você cobre a cabeça e descobre os pés. Não adianta de quê para você? Nada. E você vai ficar com o quê? Com raiva. Eu não devia ter feito isso. Olha só, vai faltar aqui, não vou poder pagar meu telefone, não vou poder pagar minha conta de luz, não vou poder pagar minha conta de água. E como é que vai ser? Então, porque eu dei tudo para lá. Então você começa a murmurar. Então a oferta deixou de ser generosa, deixou de ser alegre. Passou a ser um peso em sua vida. Então Paulo está aqui, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não é de qualquer forma que você contribui. Como essas igrejas aí fora sugam o que você tem. Tudo. Até os seus bens lá fora, se você deixar, elas sugam. Dá para Deus. Ele vai te retribuir 10 vezes mais e você vai cair na conversa. Aí você não paga água, não paga luz, não paga telefone e fica naquele desespero, achando que está contribuindo para a causa de Deus. Não está. Não está. Porque aquele que não sabe governar bem sua casa, não é, tem alguma coisa errada com ele.
O que é governar bem a casa? É ter esse equilíbrio nas coisas. Deu para entender, irmãos? Então, todo mundo pode contribuir. Deus não vai contar a quantidade da sua contribuição. Ele vai olhar para o seu coração, a sua motivação do coração. Pode ser 50 centavos. Mas se você deu aquilo ali, não é, com alegria e gozo no coração, irmãos, Deus conta com isso. E foi assim que foi feita a contribuição para a igreja de Jerusalém, com as igrejas mais pobres. Não é? Os crentes não devem entregar ofertas porque são constrangidos a fazer isso, diz o autor, mas porque desejam de coração contribuir com a obra de Deus. Uma das marcas do verdadeiro convertido é a generosidade. Mas uma generosidade equilibrada conforme a doutrina. Não é desenfreada para aparecer. Olha como eu sou generoso. Eu dei 10 mil reais de oferta. Era melhor que não tivesse dado nada, irmãos. Porque você se colocou aí. E muita gente se projeta nesses pontos aí. Eu contribuo, então agora eu mando na igreja. Meu dízimo é muito alto lá, eu posso lá fazer o que eu quiser. Todo errado. Não está entendendo nada. É melhor que nem dê o dízimo. Melhor que nem dê. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas qual deve ser o valor da oferta? É uma pergunta que o autor faz aqui. Muitos daqueles que brigam por causa do dízimo, exigindo sua extinção na igreja, fazem isso porque desejam contribuir menos do que 10%. Porém, à luz do Novo Testamento, a ideia de dízimo só poderia ser deixada de lado se a intenção fosse contribuir com mais do que isso. Com mais de 10%. Segue aqui o autor. Ou seja, se ficasse entendido que 10% é muito pouco, quando Paulo diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, ele realmente parece estar deixando certa liberdade para que o contribuinte estabeleça o valor da contribuição. Porém, à luz de toda a revelação bíblica, qual sempre foi o percentual mínimo? Seria aceitável diante de Deus uma oferta de gratidão inferior a esse valor, 10%? Isso representaria gratidão? Então ele começa a questionar aqui. Se essa oferta de gratidão, se ela for menor do que o dízimo, está descumprindo lá o princípio lá do dízimo, né? O segundo lugar no Novo Testamento onde dízimo é mencionado é na carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus menciona o momento em que Abraão entregou dízimo para Melquisedeque, ligando o sacerdote ao próprio Cristo. Isso aqui que é interessante. É essa questão aqui. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ora, se Abraão, antes da lei, dizimou a Cristo, o princípio é um princípio perpétuo. E começa ali já o princípio, aonde se amarra o princípio do dízimo. Diz o texto: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimos de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui, o autor de Hebreus, aqui, capítulo 7, de 1 a 3, ele faz justamente isso. Melquisedeque ali é um tipo de Cristo, ou é o próprio Cristo ali, em uma teofania. E fala aqui que o sacerdote dele é um sacerdote perpétuo. Ora, Abraão deu o dízimo para quem? Para um sacerdote perpétuo. Então, a ação de Abraão é uma ação perpétua por causa do sacerdócio perpétuo. Deu para entender aí, irmãos? Então, o meu dízimo, ele tem que estar ligado ao sacerdócio perpétuo de Cristo, como Abraão fez. Esse é o princípio. Deu para entender ou não? Ora, se eu dizimei a um sacerdote perpétuo, o meu dízimo é tão perpétuo como o sacerdote. A relação aí é essa. Deu para entender ou não? Ou está difícil? Sim ou não?
Está difícil entender ou não? Não, eu preciso de uma resposta, no feedback, aí vocês falem aí, não é? No mínimo, Melquisedeque precisa ser considerado um tipo de Cristo. Talvez ele fosse o próprio Cristo, pré-encarnado, aparecendo para Abraão como o pão, com pão e vinho. Isso aconteceu. Gênesis 14, 18. É importante lembrar que esse momento se deu antes mesmo do estabelecimento da nação de Israel e, portanto, antes da legislação mosaica sobre os dízimos. Se Cristo recebeu o dízimo de Abraão, que é chamado de o pai da fé, então isso mostra que antes mesmo de se tornar parte da legislação específica de Israel, a prática do dízimo era um princípio eterno estabelecido por Deus. Ponto final. O que eu falei para vocês aqui. Por quê? Porque o sacerdócio é perpétuo. Então o meu dízimo tem que acompanhar o princípio do sacerdote, porque ele é perpétuo. É o que o autor está dizendo aqui. E eu concordo com ele plenamente, irmãos. Isso aqui tudo é aliança. Nós somos um povo, somos o povo da aliança. Nós somos aliançados com Deus. E não podemos quebrar isso por capricho de nomenclatura ou de outra atitude no Novo Testamento. Não, isso não existe. Dízimo é para continuar no Novo Testamento. E agora tem mais ofertas e contribuições. Acrescenta mais ainda. Aprofunda mais ainda. Não é? Essa questão aí da generosidade. Mas o princípio do dízimo ele é perpétuo, porque o sacerdote e Cristo é perpétuo. Isso não foi quebrado no Novo Testamento. Está aqui em Hebreus. Então, irmãos, esse é o fundamento do dízimo. Não é? O mais interessante na entrega da oferta é que Deus está mais interessado na fidelidade do que no valor. Lucas relata um momento muito interessante do mistério de Jesus. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem sua oferta no gasofilácio. Aqui estou falando de oferta. Viu também a certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo do que lhes sobrava. O que é que Deus está dizendo aqui? Vocês estão sendo ingratos comigo. Vocês não entenderam o princípio. Estão me dando do que sobra. Por quê? Porque a grande parte é para o meu bel prazer. Estão me dando do que sobra. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Naquele momento ali, 2 moedinhas. Puf, colocou lá. Porque o coração dela estava entregue à generosidade de Deus, né, e entendeu, né, a questão do sacerdócio perpétuo de Cristo. Né. Ela havia dado pouco em comparação com os ricos, que haviam dado muito. Mas o que deu era muito por ser tudo o que ela tinha para dar. Diante dessa ideia, percebemos que a proporcionalidade continua sendo um princípio válido. Como alguém poderia querer agradar a Deus se oferecesse menos do que o mínimo? E que desde o começo foi estabelecido, no caso o dízimo, a mulher agradou a Deus porque ofereceu mais do que isso. Ofereceu tudo que tinha no bolso. Saiu de lá. O princípio do dízimo é uma bênção porque não se exige de nós mais do que podemos dar, a menos que desejemos fazer isso. Por outro lado, oferecer menos do que podemos dar é um forte sintoma de ingratidão a Deus. É verdade que Deus não teria prazer em nos ver passar necessidade, ao mesmo tempo em que enchêssemos os cofres da igreja, mas nossas contribuições espontâneas e justas são extremamente agradáveis a Deus. Deus ama a generosidade dos crentes. Com base nisso, podemos afirmar que no Novo Testamento não estabelece a obrigatoriedade do dízimo, nos mesmos modos do Levítico e do Deuteronômio. Porém, sendo ele um princípio eterno da Escritura, estabelecido por aquele que foi feito sacerdote para sempre, podemos dizer que ele continua sendo um excelente princípio de contribuição para a igreja, uma espécie de mínimo que deveria ser observado na entrega
das ofertas ou dos dízimos. Entregar menos do que 10%, exceto em circunstâncias de extrema necessidade, nos parece um ato que compromete a oferta. Olha que coisa interessante aqui, olha o equilíbrio aqui do autor, quando finaliza aqui esse texto aqui, esse tema aqui. Entregar menos do que 10%, exceto em circunstâncias de extrema necessidade, nos parece um ato que compromete a oferta. Isso é, eu estou com um monte de conta para pagar e vai sobrar, não vai dar para dar o dízimo esse mês. Isso é pecado, irmãos? Sim ou não? Por quê? Porque é uma excepcionalidade e Deus vai entender isso. Agora, se você tem e não dá, ou dá 3%, 2%, 5%, o que é que acontece? Você está pecando. Você está vendo como Deus é justo, irmãos? Como Deus é justo? Apesar do princípio ser perpétuo, você no próximo mês você pode se reajustar, reagrupar e dar o seu dízimo. Dar a sua oferta, como você queira chamar. Mas o fato é que o dízimo ele é perpétuo. Mas existem as suas excepcionalidades e Deus sabe e conhece quando ela é excepcional. Não adianta você querer enganar a Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então você está vendo que é uma bênção, irmãos. Como Deus é equilibrado e justo para conosco, Ele não exige aquilo que a gente não pode cumprir, não pode dar. E Ele dá para que nós, né, vamos aqui o termo, devolvamos a Ele. Porque tudo que nós temos vem dEle. O dízimo não é uma obrigação, irmãos. Não é uma lei obrigatória, como muita gente prega por aí. Dízimo é esse entendimento. Ele é uma generosidade, uma gratidão perpétua a Deus, porque o seu sacerdócio é perpétuo. E Abraão principiou isso quando nem existia lei. E dizimou ali a Melquisedeque, um tipo de Cristo ali. Deu para entender o princípio do dízimo no Novo Testamento? Né? Que ele não perde o princípio que vem do Velho Testamento, mas continua, ele é alargado aqui. Além de dízimo, você pode contribuir, você pode ofertar à igreja, conforme a sua generosidade e a sua condição. Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode dar. Isso não existe. Mas Ele exige aquilo que você tem capacidade e pode dar. É um Deus muito equilibrado. Isso me encanta na Escritura. A gente me encanta na Escritura. Porque Deus é gracioso para conosco. Até Ele nos ensina como cultuá-lo, porque dízimo é um culto, é uma adoração, é uma atitude de gratidão em louvor, cultuando o seu nome. Que bacana isso, né? Não tem nada de obrigação aqui. É esse entendimento, o entendimento que Abraão teve. Olha, eu não merecia ganhar essa guerra, eu não tinha como vencer esses reis aí. Deus me promoveu isso. Então eu tenho que reconhecer isso aí. Como é que eu vou reconhecer minha gratidão materialmente? Para que a minha geração veja isso. É um testemunho fazendo isso, dizimando ao Senhor. E é interessante que o dízimo de Abraão para o Senhor serviu para ele mesmo. Ele separou ali para Deus, né, todos os despojos, e os despojos acabaram ali, né, abençoando a própria nação. Então o dízimo se volta para você. Já pensou sobre isso? Nas bênçãos de Deus? Não é uma recompensa. Mas é porque Deus vai continuar derramando na sua vida, né, o seu sustento é a sua manutenção. Então o dízimo sempre se volta para nós, mesmo sendo dado ao Senhor. Quando você dizima na igreja, onde é que está o retorno do dízimo? O principal retorno do dízimo: pregação da palavra, manutenção do pastor. E depois, manutenção do conforto de vocês na igreja. Está sempre se voltando, se volta sempre para você. A gente não pensa sobre isso, né? Mas essa é a função do dízimo. Ele vem, a gente dá em gratidão e se volta para essa gratidão, se volta para a gente. Dessa forma. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos fortaleça, né, nesse entendimento. E não deixe de dizimar.
Não deixe de dizimar, nem de ofertar e nem de contribuir. Isso é uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Não é? Semana que vem a gente vai concluir com as razões para contribuir, né? Aqui no nosso texto aqui. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, obrigado pela